e científica. Só que eu só compartilho na conferência, principalmente porque hoje em dia tem muitos que roubam o seu conteúdo e assumem e não te dão nem o direito autoral. Nós estamos vivendo um tempo feio na internet. Não, mas isso está na Bíblia. Mas eu não compartilho. Eu vou deixar você curioso, porque a pessoa quer para ficar refutando, ela não quer receber. Você quer mesmo, você vai no dia que você souber que eu estou fazendo, perto da sua casa, você vê um cartaz, você vê eu postando, você vai, que aí lá você vai tirar tema. Você vai, porque aí lá são 3 horas de estudo sobre esse tema. Ô, Sara, e tem a questão do vinho também, que o vinho de hoje não era o vinho que se servia. O vinho de hoje é altamente alcoolizado, muito mais do que o vinho daquela época, que era um mosto. E a Bíblia fala para não se demorar no vinho. Então, o que a Bíblia fala? O que a ciência já comprovou, a medicina já comprovou, que uma pequena dose é vasodilatadora. Uma pequena dose. É como se fosse um medicamento. O vinho também tinha um propósito, naquela época, a nível de sobrevivência, pois não tinha geladeira nem filtro. E quando tinha um inverno rigoroso, a forma de armazenar água dentro de casa, como a pessoa armazenaria? Ou a pessoa ferveria a água, né? Porque a fervura, né, poderia acontecer, só que ninguém sabia nem que existia bactéria. Então eles não tinham entendimento, por exemplo, que tinha que ferver a água. A forma como se armazenava era através desse vinho, desse mosto, que era uma coisa mais suave, que não era como o vinho de hoje, né? Que vem já alcoolizadíssimo. Então, o que acontece? Existe muita coisa cultural que a gente precisa entender, mas tudo tem uma explicação. Voltando para o nosso assunto, que eu quis abrir esse parêntese para mostrar que, às vezes, fazendo uma coisa que a Bíblia diz certa, a gente vai colher o fruto. E, às vezes, fazendo uma coisa que a Bíblia diz para você não fazer ruim, você vai colher também um fruto podre da coisa ruim. Uma malignidade da coisa ruim. E muita gente fica confrontado quando eu falo isso aqui. Ah, eu não vou acreditar porque ela não está falando versículo. Vai, imagina 3 horas de ministração sobre esse assunto. Tem que ter muito conteúdo bíblico para você ficar 3 horas falando de um assunto. Aí você vira a Bíblia para cá. Eu vou te mostrando base, e te mostro também uma base científica. Só que eu não me promovo em cima disso filmando, porque Deus falou para mim, né, que eu tinha que preservar. Algumas coisas têm que ser faladas num ambiente específico, né, com pessoas que estão desejosas de receber daquele ensinamento. Estamos vivendo um tempo onde tudo é motivo para as pessoas dizendo que foram ofendidas. Ah, me senti ofendido. Então a gente tem que tomar esse cuidado hoje. Eu tomo esse devido cuidado já há muitos anos e convido a todos que quiserem ir. Vai ser impactante para a sua vida. Justamente por quê? Porque é a realidade. A Bíblia, ela nos orienta e ela nos dá muitas vezes ali códigos para a gente seguir. Eu não sabia disso naquela época. Daí você Nunca tinha lido a Bíblia. Você ia para o seu quarto. Fui para o meu quarto. Praticar Mateus 6,6 sem nunca ter lido Mateus 6,6. Você vivia com seus pais ainda? Não, morava na minha casa, dividia a casa com a minha irmã e com meu irmão e com a minha filhinha, que eu tive antes de eu me converter. A Hannah hoje é uma adulta, mas ela era uma criancinha nessa época. E aí entrei no quarto, minha filha já estava dormindo. Nessa hora que a Andréia saiu, ela não estava dormindo, ela estava na escola. Entrei no quarto, tranquei a porta como a Bíblia diz. Fiz exatamente Mateus 6,6 que diz: quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está ali no secreto. Então a recompensa, o teu pai te recompensará. O teu pai que vê no secreto te recompensará. É como se fosse um código, uma lei espiritual. Eu quero ser recompensado por Deus, eu preciso praticar Mateus 6,6. Não existe intimidade com quem você não passa tempo sozinho. Não tem, não existe. Você nunca vai ter intimidade com o filho, com a filha, se você não gasta tempo com seu filho, com a sua filha. Você não vai ter intimidade com o cônjuge, se você não passa tempo sozinho com o cônjuge. Você não vai ter intimidade com amigos, se você não passa tempo sozinho com amigos. Você vai ter que ter essa prática. Eu não sabia de nada disso, mas fui fazer. Sem perceber. Instintivamente, quando a minha amiga saiu, eu tinha uma sede, porque eu descobri que eu não sabia de nada. Eu falei, não, mas agora eu quero saber. Quando eu tranquei a porta, eu comecei a andar de um lado para o outro. Não tinha louvor, tinha nada. E falava assim, Deus, dentro do quarto, eu sei que você existe, só que tudo que eu acabei de descobrir é muito novo para mim. Eu quero saber o resto dessa história. Eu quero saber se Jesus é Deus. Eu quero saber, porque eu já vi que o diabo existe.
Então, Deus, se o diabo existe, o resto da Bíblia pode ser verdade, mas eu não vou acreditar simplesmente, aleatoriamente, do nada. Não, eu quero que você me fale. Agora que eu vi aquele sobrenatural, eu quero ouvir de você. E eu, abusada, imagina, não sei de onde que eu tirei isso, abusada, ousada e abusada, comecei a falar assim, bem forte. Não adianta você mandar padre, não adianta você mandar pastor, não adianta você mandar um rabino, não adianta você mandar um espírita, um médium, um pai de santo, nenhuma religião. Se você não falar comigo, tem que ser você. Uhum. Aquilo que poderia parecer um abuso, uma ousadia, uma afronta, na verdade é o que Deus mais ama. Porque Ele diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, ali eu estava fazendo mais uma coisa, que é uma lei. Você vai encontrar. As pessoas têm, às vezes, medo, porque a religião te ensina que você não pode falar com Deus de forma livre. Mas eu fiz aquilo, né? Busquei desesperadamente. Fiquei ali por uns 40 minutos, saí do quarto. Um dia você falou? Um dia. No outro dia, botei minha filha para a escola de novo. Só que eu não sabia que eu estava fazendo algo que era bíblico. No outro dia, eu fiz isso, eu não tenho uma conta exata. Eu não sei se chegou a 2 semanas. Passou de 1 semana. Mas eu acredito que foi em torno de uns 10 dias. Você insistiu, você não desistiu, né? De querer. Eu fiquei obsessiva pela verdade. Eu me tornei uma caçadora de Deus. Eu me tornei uma obsessiva pela palavra. Pela verdade, eu queria saber. Porque eu pensei assim, Karina, bom, daqui pra frente não tem outro jeito. Ou eu descubro a verdade ou eu paro minha vida. Porque tudo que eu acreditei até aqui é mentira. Eu quero saber o resto dessa história. E essa sede, ela gritava em mim. Eu tinha uma raiz espiritual. Uma raiz de uma pessoa que gostava das coisas espirituais. Fui criada pela Baby. Minha mãe sempre foi esse tipo de pessoa que gosta das coisas espirituais. Não tem como. E aí o que aconteceu? Aconteceu que no último dia, foi o dia assim, mais importante da minha vida, né? E aí sempre que eu vou falar tem que lembrar, e aí tem que tomar cuidado para não chorar, tem que respirar, porque dá vontade de chorar de novo. Porque você vai ter que lembrar, e eu revivo. Ó, meu olho começa a encher d'água. Aí tem que respirar para estragar a maquiagem. Respira, respira. Você já viu aquele meme que tem que é o menino falando pra mãe, respira, respira. Você já viu? Vou te mostrar pra você rir. O menino que compra um negócio no cartão de crédito da mãe, a mãe, o que é isso que você comprou? Respira, respira. Aí ele fala, respira, respira, segura o rostinho. Muito lindo, vou te mostrar. Aí respira, né, pra não chorar, porque a hora que eu começo a lembrar, já me dá vontade de chorar. O grande dia da minha vida, o dia mais importante da minha vida, foi o dia que eu estava já cansada. Então, tenta entender, meu temperamento é muito forte. Eu sou a pessoa que fala alto, sou toda exagerada, né? Não tem como, né? Da onde eu vim. E eu vim aqui lá em cima. Ah, Deus! Dentro do quarto, aos gritos. Eu fui descendo a voz. Fui ficando mais calma. Cada vez fui ficando mais quebrantada. Até que naquele grande dia, que foi o dia mais importante da minha vida, eu tava de camisola. Eu tinha uma cama de casal, eu estava deitado com as pernas esticadas, encostada nos travesseiros aqui. E eu tinha um caderno de desabafos. Sempre tive, sempre gostei de escrever. E nesse dia, em vez de eu falar, eu resolvi escrever uma carta. A minha forma de falar foi escrever uma carta. Eu tenho essa carta até hoje. Então eu comecei a falar. Guardei, eu tenho todos os meus cadernos de desabafos, que é a minha biografia ali, né? Todas as etapas que eu passei, as buscas. Tenho tudo guardado. Aí eu fui, estiquei as pernas e comecei a escrever, falando e escrevendo, mas bem calma, já estava em outro estágio. Porque eu acredito hoje, entendendo o mundo espiritual, que o Espírito Santo já foi trabalhando para eu me preparar para receber. Porque o que eu ia receber era muito forte, eu tinha que estar preparada. Eu teria morrido, infartado, se naquele primeiro dia, aos gritos, Deus tivesse falado comigo. Se eu falo, Deus, ele, sim, eu morria, caia dura, não ia aguentar, né, amiga? Então eu vim acalmando. Naquele dia eu estava calma, quebrantada, sabe? E com o caderno e escrevendo. E eu comecei a escrever, eu nunca conheci um homem sério.
E comecei a falar com Deus sobre isso. Sobre a identidade de pessoas que realmente te levem a sério e se importem